Fala galera, como estão? Episódio 168 do podcast começando agora. Desta vez falaremos de um filme mudo, um dos filmes mais influentes do período, dos mais inventivos, a obra-prima de Abel Gance, que ele fez em 1927, chamado Napoleão, baseada na vida de Napoleão. A última versão que a gente tem desse filme, a versão mais completa, foi montada em 2016 e tem 5 horas e meia de duração. Mas não deixe isso te assustar, o filme é muito bom. E o mais importante, se você quer entender e conhecer a história do cinema, você não pode deixar de ver este filme que estava bem à frente de seu tempo, antecipando até tecnologias que depois se tornariam muito utilizadas e que existem até hoje, como por exemplo uma espécie de Steadicam e o formato retangular da tela, formato próximo ao do widescreen, que hoje é o padrão da indústria de cinema mundial. Se você quiser saber mais sobre o nosso cast, acesse filmesclassicos.com.br ou procure a gente no Spotify, iTunes, YouTube ou em qualquer agregador de podcast. Temos também um grupo privado no Facebook. Para entrar, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo. Temos uma página no Face e um perfil no Instagram. Sempre procure por podcast e filmes clássicos. Bom, galera, falar do Napoleão, um dos melhores filmes do período mudo do cinema, sem dúvida. Acho que o pessoal que está aqui vai concordar hoje. Eu, Fred Almeida, estou falando do Rio de Janeiro. Comigo, voltando ao podcast, tirou férias, Alexandre Cataldo falando do Rio de Janeiro também. Meu vizinho aqui, quase agora. Somos vizinhos. Passando uma temporada no Rio, não é férias, mas de filme acabei tendo que tirar umas férias aí, não conseguia ver nada por um bom tempo. Acho que minha última gravação já tem mais de 2 meses, foi quando nós gravamos o Todos os Homens do Presidente, né? Isso, com o Hugo. E aí depois disso, os 2 episódios que foram ao ar em fevereiro eu não pude participar, que foi aquele da homenagem ao Bogdanovich e o Poitier e o Dicas Triplas, né? Isso. E uma live também que eu perdi. Uma live. Agora vou voltar. Não tô com força total, consegui o que já é uma grande façanha. Muitos têm preguiça, que é encarar as 5 horas e 30 5 horas e 30 do Napoleão. Tinha que ter Abel Gance. Isso aí. Tinha que ter visto junto com o Larue, que também é o quê? 6 horas, eu acho. Tem versão aí de 6 horas. Tem versões longas aí. Uma sessão dupla, imagina. Larue e Napoleão. Mas Rafael já falou aqui. Mas filmaço, nenhuma dúvida, um dos filmes mais importantes da história do cinema. Eu diria que é quase um pequeno manual, assim, dos primórdios do cinema de técnicas, né? Juntou um monte de coisa e inovou bastante também. A gente vai conversar sobre isso aí. Mas Rafael já falou aqui, pessoal que reconhece a voz dele, Rafael do blog Palavras de Cinema, falando de Jundiaí, de novo aqui com a gente. Fala, Rafael Amaral, seja bem-vindo mais uma vez. Ô Fred, tudo bem com você? Tudo bem, Alexandre? Um prazer mais uma vez enorme estar aqui gravando com vocês. E a gente pode agora falar de um filme extraordinário, né? Acho que vocês já deram aqui um abre-alas, né? Com a importância desse filme. E sem dúvida nenhuma tem muito assunto para a gente tratar. Isso aí, foi um filme que você escolheu, né? A gente pediu para os nossos Me colaboradores. sinto muito honrado, viu? Me sinto muito honrado por vocês terem acatado aí essa sugestão, porque é um filme que eu acho que é fundamental para a gente entender o cinema nos seus primórdios ali, naquele momento em que o cinema está estabelecendo uma linguagem, né? Está solidificando uma linguagem, sendo uma arte de vanguarda. Eu acho que é muito, muito importante a gente não só ver Napoleão, acho que estudar Napoleão, como alguns cineastas fizeram, né? O cinema é tão vasto que a gente sempre tem muita coisa fundamental que acaba lembrando que
devia falar aqui, já passaram-se quase 8 anos de podcast, a gente não falou. Então é mais um caso desse gritante. Eu acho que está mais do que na hora de falar de Napoleão. E é um filme que gerações novas aí se surpreenderiam, né? Quem não conhece o filme, tanta coisa que é tida até como moderno hoje em dia, em termos de linguagem, né? Verdade. Quase 100 anos atrás está ali, né? Esse é o filme para mostrar para a galera e falar aquilo que o meu professor de História do Cinema falava na faculdade, assim, tudo já foi feito. Vocês acham que vão inovar, não sei o quê? Tudo já foi feito há muito tempo atrás. Não sei se é tanto assim, mas certamente, olhando Napoleão por esse aspecto, a gente se surpreende, né? Pela quantidade de coisa ousada para a época, muito à frente do seu tempo. Sim. E acho que esse foi um dos problemas do filme, a gente pode falar isso também, no final, no sentido de conseguir sala de exibição, né? De conseguir mais retorno em cima do filme, até por um detalhe, né, muito legal, muito inovador no final dele, né, nos 20 minutos finais. Eu acho que é como você falou, tá na hora de falar do Napoleão. E quando o Rafael indicou o filme, né, eu falei, putz, caramba, beleza, vamos fazer, tem que fazer, mas putz, vou ter que ver de novo, porque a minha experiência de ter visto há muito tempo atrás, e eu vi, acho que vocês viram também, essa versão que eu desconfio que tenha sido a versão do Coppola, que ele lançou na década de 80, que é a versão de 3 horas e 40 minutos. E aí, quando eu fui rever o filme, eu tinha a versão aqui que era de 5 horas e meia, que é essa versão aí, essa última de 2016. Do Brownlow. Isso, do Kevin Brownlow. E, cara, fui ver naquela assim, vai ser uma baita de uma epopeia, uma baita de uma empreitada aqui, vi em 4 partes, mas, a satisfação de ter revisto já com outro olhar Eu tenho ainda umas críticas ao filme, não sei se vocês têm. Eu tenho uma, já vou logo lançar. Eu acho que legal e tudo, mas tem muita gordura. Tem muita gordura. Tem uma penca de umas 20 ou mais cenas fabulosas, memoráveis, que são o grande cartão de visitas do filme, assim. Mas se você deixasse essas cenas e tirasse uma boa gordura que tem no filme, poderia reduzir ele ali para umas 3 horas numa boa. Mas para mim, assim, isso não chega a comprometer, porque o filme é muito bom. Nas partes boas ele é muito bom. A minha crítica é um pouco diferente. Incomodou um pouquinho essa visão meio panfletária do Napoleão, né? Isso sim. Ele é praticamente um super-herói. Conteúdo, sim, é o super-herói, é perfeito. É um dos deuses do Olimpo, assim, mas até bate um pouco, eu acho que com o que o Abel Gance fala, né, sobre o que ele achava que era o Napoleão, né? Ele encarava o Napoleão como se fosse o Prometeu, né? Um cara que sacrificou tudo para atingir o seu destino, né? Foi até legal você falar isso, Fred, porque eu tô aqui na minha mão com 2 livros que eu acho que tem coisas interessantes para falar sobre Napoleão. E um deles é o livro da Nelly Kaplan, que depois trabalhou com o Gance e foi a pessoa responsável por organizar as memórias do Gance. Ela tem muita anotação, entrevistas que ela fez com o Gance. Ela trabalhou como assistente do Gance mais tarde, nos anos 60, e conviveu com o Abel Gance, né? E ela escreveu um livro curto chamado Napoleão, que é um livro sobre o filme, que saiu no Brasil pela editora Rocco, naquela coleção de livros da BFI. E nesse livro ela coloca uma anotação que o Gance fez, que eu acho que ajuda a gente a entender um bom ponto de partida para a gente entender o que o Gance queria na retratação desse personagem, né? O Gance diz que o Bonaparte que ele colocou na tela foi a Revolução Francesa individualizada. Ele quis significar a Revolução Francesa em um indivíduo. Canalizou a Revolução Francesa naquele indivíduo. Só que aí ele diz que é o seguinte, palavras dele, tá? Ele trocou a guilhotina pela espada. Neste filme, eu não julguei nem prejulguei o que iria acontecer a Bonaparte depois da campanha da Itália. Ou seja, já era proposital parar na campanha da Itália, porque talvez o Napoleão que viesse depois não fosse exatamente aquele Napoleão heróico que ele gostaria de retratar. Perfeito. E aquele Napoleão que ele
entendia que até ali, acho que até a campanha da Itália ainda era um Napoleão mais, digamos, mais heróico, mais íntegro, né? E depois ele diz uma coisa que eu acho que ajuda a entender muito a construção desse personagem, que ele disse o seguinte, fala dele, tá? Meu Bonaparte estava naquela longa fileira de idealistas republicanos que Cristo foi, de que Cristo foi o primeiro exemplo. Ou seja, ao mesmo tempo que era um cara idealista, republicano, que tinha essa questão ainda que antes de se tornar um imperador, né, que ele vai se tornar depois, eu acho que um cara ligado aos ideais da Revolução Francesa, mas também ele tinha esse lado messiânico, esse lado do Cristo, né, do cara importante que vai caminhar sobre a Terra. Então tem o lado mítico e tem o lado histórico que ele tenta equilibrar, mas eu concordo com vocês, eu acho que ele vai muito pro lado mítico, ele tende muito pro lado mítico e ele eleva muito a figura desse cara. Ele romantiza muito, né? Romantiza extremamente, extremamente. Sobre essa questão a minha crítica anterior quanto à duração, quanto à gordura, seria mais assim, né, formal, mas em relação ao tema também, isso me incomoda, essa santificação quase da figura do Napoleão, e isso fica expresso, fica exageradamente expresso em vários momentos. Por exemplo, tem uma hora em que a gente vê o Napoleão, acho que quase no início do filme, quando a gente já vê o Napoleão adulto, e tem atrás dele tem lá as inscrições, né, o famoso INRI lá da Cruz de Cristo, né, é verdade. Acima da cabeça dele. E outra mais perto do final, quando a gente tem aquela luz forte atrás dele, né, e fica formando um halo em torno da cabeça, é a figura, a imagem de um santo mesmo, né? E isso que você falou, pô, é perfeito. Inclusive, se você for lembrar ou pensar na reação famosa, né, do Beethoven, né, o compositor, que também ficou fascinado, acho como todo mundo naquela época, não só os franceses, mas os europeus, vamos dizer, progressistas, ou que fossem anti-tirania e tal, com o Napoleão da campanha da Itália, inclusive dedicou a ele uma sinfonia, né, a heróica e tal. Poucos anos depois ele rasgou a dedicatória da sinfonia, quando o Napoleão se autocoroa, né, exatamente, um imperador, quer dizer, ele vai dar só prosseguimento àquilo que ele combatia, então vamos dizer, uma tirania ou um governo centralizado. Se você me permite, Alexandre, já que a gente entrou nesse ponto histórico, eu vou dar um pulo no tempo aqui, mas é só para situar na questão histórica. Esse filme Napoleão, ele termina na campanha da Itália. O Gance fez um outro filme sobre Napoleão, que eu vi essa semana, chamado Com o Sangue se Escreve a História, que é um filme de 3 horas. É uma outra abordagem de Napoleão, não tem nada a ver com o Napoleão, com esse Napoleão. É focado na Batalha de Austerlitz. De Austerlitz, e mostra exatamente o momento que ele escolheu se tornar imperador, que ele assinou lá o termo que o tornou imperador, né? Ou seja, é justamente indo contra o que pregava a Revolução, né? Mas só estou dizendo isso porque isso realmente acontece depois, né? E tem várias tramas ali palacianas que o levam, né, ali a escolher ser o imperador, né? Pois é. Mas enfim, só para situar, e quem quiser ver esse filme, não é muito bom, não, já digo já de cara, mas tem não é um grande Welles, filme. Né? Tem a Cláudia Cardinale, tem o Orson Welles. Orson Welles aparece em 2 cenas. Ele próprio diz na entrevista ao Bogdanovich que foi um trabalho de um dia da vida dele, que ele trabalhou um dia só, ganhou uma grana ali e tal. E ele interpreta o cara que inventou o barco a vapor, e ele apresenta o protótipo ali do barco a vapor pro Napoleão. Pois é, o Napoleão, ele é essa figura controversa ali dentro da França também, justamente porque depois ele acaba virando imperador e ele começa a distribuir terras para sua família. Então, uma vira rainha, outra vira, entendeu? E Sim. isso foi muito criticado na época. E só que E família grande, né? Família Bastante grande. gente, cara. Pois é, mas eu tava curioso em ver como o Abel Gance, que começou com esse filme assim, com essa visão tão romantizada do Napoleão, o que ele faria nas outras partes, né? Porque ele tinha a intenção de fazer uma série de filmes, seriam 6 partes, contando toda a história do Napoleão. E aí você falou que esse primeiro filme aqui, que seria o primeiro filme, né, acabou sendo o único praticamente, ele iria um pouco depois dessa batalha da Itália, essa campanha na Itália.
1796 ou 97. Isso, acho que era 2 anos depois. E como é que ele trataria, né, essa questão aí mais controversa do Napoleão depois virando imperador e tal? Seria algo a se ver, né? Mas isso acabou não acontecendo, né? Você imagina, o filme tem diversas versões, como a gente estava comentando antes. Em abril de 27 é a primeira versão, que tem 250 minutos. Em maio de 27 ele lança uma versão de 562 minutos. Isso dá 9 horas e alguma coisa. Né? E aí depois o filme tem uma série de outras versões. Logo depois, em outubro, vai para 180 minutos. Quer dizer... Uma curiosidade, Fred, eu tô aqui com o dicionário de filmes do George Sadow, e o Sadow faz a relação de versões aqui, e essas são as versões até os anos 80, tá? Sim. O George Sadow, ele vai relacionar 8 versões diferentes aqui no livro dele, mas depois vai ter mais, porque essa versão, por exemplo, que a gente assistiu de 5 horas e meia, do BFI, do Kevin Brown, ele não tá aqui essa versão, do Brownlow, né? Kevin Brownlow, não tá aqui essa versão última, que seria, teoricamente, a definitiva, mas acho que não existe uma definitiva aí. Eles chamaram de definitiva essa versão de 9 horas, mas aí foi exibida em 1927. Exatamente. A de 1927 foi a que foi apresentada na Ópera de Paris. Essa tem imagens em tela tripla, que tem o tríptico, né? Isso. E foi projetada em 20 imagens por segundo, 3 horas e 15 minutos. Depois teve a projeção integral, no mesmo ano, em 4 noites, e foi dividido em 80 minutos, cada noite 80 minutos, para o público não cansar. Ao todo foram 6 horas. Depois tem uma versão, olha que curiosidade, em 1935 o Gans ele vai fazer uma versão sonorizada do Napoleão. Isso. Vai chamar Napoleão Bonaparte. Exatamente, ele fez uma versão sonorizada, porque quando ele filmou Napoleão, ele pediu que os atores fizessem as falas dentro do texto. Ou seja, eu não acredito que ele já estava com isso na cabeça de vamos sincronizar isso depois e fazer uma versão sonora. Eu não acredito nisso, mas isso ajudou depois, porque ele pôde colocar vozes sobre sobre os gestos labiais ali, né, sobre a fala, e que acabou dando um casamento. Eu nunca vi essa versão sonora, não sei se... Parece que ele amplificou isso na década de 70. Em 71 ele faz o Bonaparte e a Revolução, que eu acho que é a partir dessa versão de 35. E essa versão de 70, ele tem a ajuda do Claude Lelouch, né? E aqui diz no livro o seguinte, nessa versão ele vai suprimir algumas cenas, ele vai ajustá-las e pós-sincronizando-as, ele refaz a montagem, uma duração de 4 horas. Naquela versão que eu estava falando, a sonora, de 35... ele tirou os trípticos, olha que curiosidade, ele tirou aquelas cenas que para muita gente é a grande revolução do filme, aquela questão da tela, do tríptico, da tela, né? Tripla ali, né? Da tela tripla, que vai ser, de certa forma, adianta o que seria depois o Cinerama, né? Que o processo é um pouco parecido com o do Cinerama. Então ele retira isso. Algumas versões têm o Cinerama, esse processo do tríptico, outras versões não têm. E a última versão que consta aqui no livro do Sadow é a versão dos anos 80, que é a do Coppola, que o Coppola depois vai patrocinar esse relançamento aí, né? Para aí, no caso, depois ele não tem as outras versões, até porque esse livro é antigo, né? Ele começou no começo dos anos 90. Falar dessas versões, só já que você falou a versão do Coppola, falar também um pouco da treta que teve ali, né? Eu acho que o Coppola tentou brecar essa versão do Brownlow, principalmente pela questão da trilha do Carl Davis, né? Que a trilha da versão do Coppola era composta pelo pai dele, né? O Carmine Isso, exatamente. Coppola, né? Exatamente. E aí quando o Brownlow lançou com a trilha do Carl Davis, ele disse que ele Coppola tinha os direitos do filme e que o filme tinha que ser exibido com a trilha do Carmine, e, enfim. Mas só que não era bem assim, né? Porque ele tinha talvez sobre aquela versão dele, né? Não sobre a versão de 5 horas e meia do Brownlow, né? Exatamente. Pois é, depois dessa versão do Coppola, tem essas versões do Brownlow que aí já começam a ficar mais na casa das 5 horas, né? Tem uma de 5 horas e 13. Varia um pouco, às vezes, por causa da taxa de exibição, né? Isso, do frame por segundo aqui, né?
mas tem 4,50 e tal, mas eu acho que essa versão, a última versão que a gente tem é essa de 5 horas e 33 minutos. Isso, exatamente. Que é a versão que a gente assistiu aqui. Mas que valem a pena. Tem umas gordurinhas, como o Alexandre falou, mas vale a pena. E eu acho interessante, já que a gente está falando de gordurinha, eu acho que tem umas coisas interessantes, porque ele é um filme histórico, né? Ele é muito longo. Claro que ele vai abordar momentos históricos assim importantes, inclusive quando a Marselhesa ali é cantada, né, dentro daquele espaço, o Napoleão já está de canto ali, é a primeira vez que a gente vê o Napoleão adulto. Mas eu acho interessante a estrutura desse roteiro, como o Gans se preocupa às vezes com pequenas coisas, né, como ele usa as pequenas coisas para tentar significar coisas maiores. Por exemplo, né, a gente pode até imaginar que algumas sequências ali não fariam de grande, como disse o Alexandre, não fariam grande diferença se estivessem ou não, até porque não representam momentos históricos importantes. Veja, por exemplo, aquela sequência do baile, né? A sequência do baile dentro daquele local onde o pessoal estava preso ali na época do terror da Revolução Francesa. Vítimas, né? O baile das vítimas, né? É uma sequência que, teoricamente, se ela não estivesse, talvez ela não é chave para explicar uma grande situação no filme, né? Não tem função na trama. Ela não é vital, ela não é histórica, mas ela não é histórica, mas ela é importante porque é ali que... A questão da mulher, né? Ele vê a Josefine de novo, né? E isso. Aí tem ali uma sequência de flashes ali, flashbacks na cabeça dele ali, muito rápidos. A Josefine? Quando ele vê a Josefine, que ele lembra de todas as vezes que ele viu ela na sua vida, e que essa sequência rápida de imagens ali é uma dessas colocações que ele faz no filme, que são moderníssimas, assim, porque você pensar isso em 1927... O que eu queria dizer é o seguinte, que às vezes a gente percebe que ao mesmo tempo que ele tem essa preocupação com o grande momento histórico que ele precisa mostrar, ele também tem uma preocupação em mostrar momentos que me parecem ali, às vezes até um pouco... Pessoais demais, né? Demais da vida do Napoleão, né? Você vai mostrar a infância do Napoleão, ok, eu acho interessante. Mas você começa com uma guerra de bolas de neve, né? Uma situação, enfim, né? Já mostrando desde cedo que o Napoleão tinha esse tino para estratégia, para grande batalha. E eu acho interessante também como essa sequência inicial, que eu acho brilhante, eu acho que se o filme só tivesse essa sequência, ele já seria uma obra-prima. Ele mostra o prazer da criança no meio da batalha, né? Ela está sentindo um extremo prazer de estar ali guerreando contra seus amigos, e ele utiliza a montagem paralela para isso e também utiliza a fusão de imagem. A fusão de imagem é um efeito que ele vai utilizar em muitos momentos do filme, acho que de uma forma muito feliz. E não sei se vocês sabem, mas isso a Nelly Kaplan conta no livro Napoleão. Chegou a ter uma cena em que ele chegou a fazer a fusão de 16 imagens diferentes em um único quadro. Isso, é a cena da Batalha de Travesseiros, né? Dos travesseiros. Ou seja, o olho humano já não é mais capaz de entender, de distinguir uma imagem da outra. Aquela cena de travesseiro, e aí depois a gente volta para Daneve, que tem um monte de coisa pra falar da Daneve. Sim, sim. A cena de travesseiro, ele chega a fazer 9 quadros ali. Né? Ele divide a tela em 9 quadros. Isso, exatamente. E aquilo, naquela época, você só conseguia fazer justamente expondo de novo o negativo. Então você expunha um pedaço do negativo, um quadrado, e aí voltava, fazia exposição de novo, voltava, fazia exposição de outro pedaço e tal. Então você fazia isso 9 vezes. Né? A chance de dar merda ali, né? Passando por cima, de errar, era grande. E ele faz isso em várias cenas, né? Tem uma cena mais pro final que ele tá indo lá para... Ele tá prestes a receber a notícia de que ele vai ser o grande comandante na campanha da Itália lá, né? E ele lembra da Josefine. Sim, sim. E aí aparece uma série de imagens sobrepostas da Josefine, assim, né? Aquelas imagens meio, para quem não está identificando, é tipo como se fossem fantasmas, né? Translúcidas ali, e aquilo você tem que expor o negativo de novo várias vezes até você conseguir cada pedaço daquilo ali. Eu até queria depois que a gente fizesse, vocês, principalmente você, Fred, que é um cara que manja de fotografia
uma relação dos efeitos que a gente vê nesse filme. Porque eu comecei a anotar aqui e eu perdi a conta. Né? Não, tem muita coisa. Além desses básicos, né, da múltipla exposição, da montagem rápida. Da polivisão, Polyvision, né? Que ele chama de Polyvision. Esse aí é mais pro final, né? Que é o tríptico. O tríptico. Agora, na cena da neve. Cena da neve a gente pode falar um monte de coisa. A cena da neve é o que me chama a atenção e que, aliás, que eu acho que é o efeito que tem no filme em vários momentos que eu mais gosto, é quando você tem a câmera amarrada em alguma coisa. Perfeitamente. Nesse caso eu acho que é no tobogã, eu acho. Eu queria falar justamente isso. Apesar de todas essas inovações do tríptico, da fusão, dessas ousadias visuais, o que me marca muito no Napoleão é esse efeito de câmera na mão. O pêndulo, né? Você vendo making off ou fotos antigas das filmagens, os caras estavam com a câmera amarrada no corpo, ou com a câmera pendurada em corda, ou com a câmera presa no cima do cavalo. Eles prendiam de tudo quanto era forma, né? Naquela época não tinha câmera na mão, né? Acho que vai ser desenvolvida um pouco depois. Quando eu vi aquela imagem do cara com a câmera amarrada no corpo, eu falei, os caras já estavam inventando ali oh meu Deus, fugiu o nome da cabeça agora, daquele equipamento que segura a câmera do corpo. Bom, enfim. O Steadicam, né? Steadicam, exatamente. Ele tá fazendo Steadicam que não é estável, né? Sim, o Steadicam estabiliza, ele vai evitar a tremedeira. Mas a ideia, eu acho que já estava partindo para isso, entendeu? A ideia estava ali, né? Tava ali. Quando ele prende a câmera no peito do cara, prende com umas tiras de couro atrás, né? Faz como se fosse uma mochila invertida, né? Sim. Porque o câmera, ele tinha que rodar a manivela. A gente não pode esquecer que eram câmeras que você rodava a manivela para poder, né? Sim, e você tinha que rodar no tempo certo, numa velocidade certa. Quer dizer, o cara tinha que correr, rodar ao mesmo tempo, né? Isso. E aí, é isso que você falou, ele bota, só nessa sequência da neve inicial, quando você pesquisa, você vê uma série de coisas ali. Ele bota a câmera, uma hora ele bota a câmera num trenó e você vê os garotos estão correndo, porque assim, a ideia do Abel Gance, uma coisa que ele declara num texto que ele escreve na época é o seguinte: ele queria atingir 3 efeitos ao longo do filme. São mais ou menos a mesma coisa, mas ele queria que o espectador virasse um ator do filme. Então ele queria inserir o espectador ali dentro do filme, e ele faz isso através dessa câmera. Que se parece um pouco a ideia do Eisenstein, né? Mas enfim, desculpa, pode continuar. Aí ele dizia, eu queria envolver esse espectador em toda a ação que se desenrola no filme, e é bem isso que ele faz, né? Depois ele vai fazer isso com aquela cena da tempestade também, a cena do cavalo, da perseguição de cavalo, tantas outras cenas. E ele queria fazer o espectador ter essa sensação de que estava sendo levado pela fluidez das imagens. Sim. Então, essa cena, ele já diz o que veio, né? Porque os garotos estão correndo, tem aquele momento que o Napoleão descobre que os outros meninos lá estão botando pedra dentro da bola de neve e jogando, né? Ou seja, partiram para o golpe baixo naquela brincadeira. E aí eles saem lá das trincheiras, vão para cima, tem aquela confusão, aquela briga ali no corpo a corpo ali, direta, deixou de ser só jogar bola de neve, e aí você vê todo tipo de efeito que eles estão gerando com esses movimentos de câmera, né? Tem um momento que eles descem tipo uma rampinha assim de gelo ali, aí você vê que a câmera, a subjetiva do garoto tá num trenó, né? Você não vê o trenó evidentemente, mas eles fizeram dessa forma, bota a câmera no trenó, o cameraman ali, alguém empurra e vai, ele criou o carrinho ali, né? Criou, não sei, mas ele está improvisando um carrinho ali, né? Eles desenvolveram um sistema de girar a câmera em 360 graus. Isso é quase imperceptível, cara. Se você notar, é um plano... Tem cinegrafista, a câmera sozinha. A câmera sozinha, exatamente. Eles fizeram um mecanismo... Isso foi um cara chamado Simon Feldman, que era um imigrante russo, que era o grande gênio por trás dessa criação toda. O cara era um engenheiro e desenvolveu todo esse tipo de coisa aí que a gente tá falando. Sim. Ô Fred, deixa eu só fazer um apontamento aqui. Eu citei o Eisenstein aqui só pra gente contextualizar, para não parecer uma coisa perdida. Eu citei o exemplo porque o cinema soviético, né, o cinema soviético tinha essa ideia de você dar choques no espectador, tal. Então por isso que eu acho que tem também, aí vai ao encontro aí um pouco das ideias do Gans, de você tirar o espectador do lugar comum. E lembrando que o Eisenstein foi um dos caras que estudou a roda, né, do Gans. Foi um filme estudado ali pelos cineastas do cinema revolucionário soviético. Mas agora, só voltando ao Napoleão, essa questão que você falou de
que a gente está falando aqui, da câmera colada no corpo, dessa câmera em movimento. O que me chama a atenção é que em alguns momentos você tem a câmera fixa e você tem uma imagem que te joga para um ar de, digamos, para um cinema figurativo, um cinema que lida com uma parte mais mágica, digamos assim, e de repente, quando ele corta, ele nos joga para um cinema extremamente realista, com a câmera na mão, chacoalhando, a gente no meio das pessoas. Eu acho que a sequência do baile mostra bem isso também, quando de repente a gente começa a entrar no meio daquelas pessoas que estão dançando, e a ideia é levar a gente, o espectador, sentir e participar daquela dança, digamos assim. Então eu acho que ele trabalha o tempo todo com esses extremos, né? Ele sai de um tipo de enquadramento, de um tipo de imagem, e ele vai para algo subitamente realista, que nos pega despercebido, né? E que às vezes dá até a impressão que a gente está numa confusão enorme visual, mas a gente está vivendo aqueles movimentos, a gente está no meio, né? A ideia é colocar a gente realmente no meio daquela batalha. A gente está sentindo, né? O que os personagens estão sentindo. Isso é muito ousado para a época, Na parte que me toca, pelo menos, eu acho que ele consegue muito bem esse envolvimento, principalmente, eu acho, ali no primeiro terço, ou primeira metade do filme. E aí, depois disso, é que eu começo a achar que tem cenas que são muito tradicionais demais, são normais para o cinema mudo que se fazia tradicionalmente. É que também eu acho que tem um desafio, porque... você começa um filme com uma sequência tão brilhante dessa, né? E depois outro e outro. Exatamente. Como que você vai manter o nível? Cara, é muito difícil. Até a fuga da córcega ali. Sim. Dos cavalos e tal, e depois das tempestades, das duas tempestades simultâneas. E essa sequência da tempestade ela é marcante, porque ali ele vai utilizar a chamada montagem paralela, né? Porque a sequência da tempestade ela é paralela à tempestade que está acontecendo lá dentro da convenção, né? Da convenção. E o movimento da câmera, que ele coloca a câmera numa corda, se movimentando como uma gangorra ali, um pêndulo, para justamente simular o movimento da água do mar, né, do oceano. Aquilo é fantástico. É fantástico aquilo, né? Mas é muito difícil, eu acho, que manter o nível. Tem algumas sequências ali que depois é muito difícil manter o nível. Mas essa sequência aí que você falou, essa ideia de movimentar a câmera no pêndulo e tal, é uma ideia que ele tira de um texto do Victor Hugo, porque o Victor Hugo dizia algo como que você tá na Convenção Francesa era como você tá ali como é que se diz? Flutuando ali junto com uma onda, né? De um mar revolto. Algo nessa linha, tá? Eu tô parafraseando aqui. Mas então ele pegou essa ideia e ele colocou essa ideia em prática naquelas imagens ali, né? Porque justamente a gente vê o Napoleão encarando aquela tempestade, fugindo da Córcega, depois daquela cena da perseguição de cavalo, e você vê aquela câmera balançando em cima ali de 1.200 extras que tem ali naquela convenção, né? Dizem até que o Dreyer, o Carl Theodor Dreyer, o dinamarquês, ele estava vendo as filmagens nesse dia. E ele teria ficado horrorizado com um tanto de gente que sai de maca recebendo atendimento médico naquela cena, porque se vocês vão lembrar é uma confusão, né? As pessoas brigam ali. Da convenção, né? Da briga, né? Na convenção. E ele, achou aquilo terrível, né? O Abel Gance deixar isso rolar assim, sem problema nenhum. Nessa e em outras cenas do filme, eu acho que da Batalha de Toulon, que é uma cena bem grande, uma sequência bem grande, teve muita gente ferida, né? Você sabe que numa crítica que o Truffaut escreveu sobre o Napoleão, não sei se é verdade, se é o Truffaut que está dizendo, ele diz que naquela sequência da perseguição de cavalos morreram 2 pessoas, se acidentaram e morreram. Isso é o Truffaut dizendo em uma crítica que ele escreveu em 55. O que eu ouvi é que tinha gente que se machucava seriamente ali mesmo. O próprio Gance, eu acho que ficou cego temporariamente. Várias pessoas ficaram temporariamente cegas por conta de uma explosão. Uma delas foi o próprio Gance. E ele disse, quando isso aconteceu, se eu não me engano, foi na filmagem da Batalha de Toulon. Ele disse que os filmes eram uma coisa tão grandiosa que todos os riscos valiam a pena. O Gance, ele tinha uma ideia de uma filmagem como se ele estivesse indo para uma batalha. Ele escreveu um texto para a equipe dele antes de começar as filmagens.
Não, ele estava convocando as pessoas para uma guerra, né? É como se ele fosse o Napoleão. E olha, gente, estamos indo todo mundo junto para uma batalha e vocês precisam ir comigo. O Gans era um megalomaníaco, era um cara que tinha essas ideias mesmo. Né? Ele fazia tudo para perseguir a visão dele, né? Tem uma outra história que diz que naquela cena da Batalha de Neve, ele tentou colocar uma câmera dentro de uma bola de futebol, porque ele queria arremessar aquela bola na direção do ator para fazer justamente a subjetiva da bola de neve, olha só. Isso não teria dado certo. E aí eles pensaram em outra coisa. Não, vamos fazer então dentro do estúdio só esse plano e a gente vai arremessar as câmeras. Fizeram uma arremegação lá para jogar a câmera na direção do ator. E os técnicos, eles colocaram redes em volta assim para poder segurar a câmera, né? Para a câmera depois quando caísse, não caísse no chão. E ele mandou tirar a rede porque ele falou o seguinte: uma bola de neve cairia no chão. Então o que era a câmera caindo no chão, né? Também se espatifando. Ele só queria pegar o negativo depois, entendeu? Era isso. Isso que eu ia falar, inclusive, que questionaram ele, um produtor questionou ele e falou justamente isso. Então pra você ver como é que é. Vamos falar um pouquinho dessa cena da perseguição do cavalo, porque ali tem outra inovação também, já que o Alexandre pediu a lista aí, né, das inovações. Ali, porque como eu falei, a câmera, ela se girava na manivela, né? E tem alguns planos ali que eles colocam a câmera amarrada na sela do cavalo. Tem até foto disso, se você procurar. E esse Simon Feldman, esse engenheiro, ele desenvolveu um sistema com ar comprimido ali para justamente acionar o motor da câmera. Veja só, o cara criou uma câmera automática, né? Basicamente foi isso. E ele tinha que ir acionando aquilo ali, acho que com algum tempo, assim, não ficava direto. Então eles iam com o carro, assim, próximo do cavalo, acionava aquilo, aí filmava um pouco, entendeu? Mas se você for olhar o detalhe, pelo menos nessa versão de 5 horas e meia, você vê que, cara, às vezes é para fazer um planozinho rápido, assim. Exatamente. Entendeu? Tem uma hora que eles botam, que você vê essa câmera em cima da sela do cavalo, você vê que aparece a crina do cavalo assim, né? Você vê uma subjetiva do cavalo, como se você tivesse montado no cavalo mesmo, mas é bem rapidinho. Mas a inovação tá ali, né? Agora, tem algumas cenas também em que foram usados espelhos, né? E não a câmera sendo movimentada, mas eles movimentavam o espelho. Eles angulavam o espelho para dar aquela coisa da chicotada, né, na imagem, como se a câmera, na verdade a câmera estava paradinha, que seria muito, em algumas situações, muito inconveniente mexer a câmera tão rápido, ou impossível mesmo. Aí eles mexiam o espelho para dar essa sensação. Eu acho que eles fazem isso, tem um plano que eu tô lembrando agora, que eles estão tipo em Traveling, é aquele plano da carruagem, que mais pro final do filme, que o Napoleão já tá casado com a Josefina lá, e ele tá dentro da carruagem escrevendo a carta para ela e escrevendo ordens pros oficiais dele ali, né? E tem um momento que a câmera tá acompanhando assim uma floresta e tal, e aí de repente a câmera gira rápido e pega a estrada, e aí você vê que na estrada tem uns cavalos andando. Quer dizer, faz um movimento quase que de chicote, assim, muito rápido. Imagino que tenha sido feito com isso aí, com os espelhos. E o Rudenko, vocês percebem o Rudenko 2 ou 3 anos mais velho, num momento ali do filme? O garoto? Eu não percebo, mas eu tenho uma foto... Quando ele volta... Eu não reparei, onde... O Rudenko, pra quem não sabe, é o garoto que faz o que faz o Napoleão jovem nessa sequência. Que era russo, né? Um menino russo, né? Não, na verdade, eu acho que ele nasceu na França, era de família russa, mas nasceu na França, pelo que eu lembro de ter lido. Não tenho certeza, não. Mas ele tá naquela primeira parte toda, claro. E só que essa primeira parte da Batalha de Neve, se eu não me engano, ela foi filmada em 25. Foi logo no início da produção. Foi longa, naturalmente. E ele tinha cerca de 15 anos. Ele era de 1909. E depois, mais adiante no filme, quando tem ali uns flashbacks daquela cena, é interessante que, em vez de simplesmente aproveitar aquele mesmo material, tem umas inserções que se vê o Rudenko, mas claramente já um apagão de quase 18. Repara lá. Aquela batalha envelheceu ele, pô. Uma pedrada na cara. É que também, lembrando que o filme ficou um tempo parado, né? O Gans filmou uma parte, depois teve um problema com os produtores, parou a filmagem, ficou um tempo, alguns meses o filme ficou parado,
depois retornou, mas a filmagem de Napoleão acho que deve ter levado ao todo uns 2 anos, né? De 25, o filme acho que foi lançado em 27. Eu vi alguém escrever, não vou lembrar mais quem, talvez vocês tenham lido isso, uma comparaçãozinha bobinha, mas que é como se fosse um arquiteto, sei lá, um Michelangelo da vida que tem um grande projeto de uma catedral. No entanto, ele só finaliza a entrada da catedral, né? Que o Napoleão que a gente tem é isso, né? 1/6 do que seria a obra completa na visão do... Ainda bem, né? Porque senão a gente teria 50 horas de filme para assistir, né? Pode fazer de 6 partes. Só essa entrada já custou algumas horas, né? Então a gente admira, ela é tão cheia de requintes, tão cheia de cenas especiais, mas ainda assim ela é pouquinho só do que estava na cabeça daquele louco ali. Tem que ter raça. Uma outra coisa que eu acho bem diferente desse filme e de outros do período, né? Isso era mais comum no período ali no cinema mudo, é esse uso do tinte, né? De você banhar o negativo com cores para você ter aquela sensação de que está vendo um filme ali que é preto e qualquer outra cor, né? Não é preto e branco, é preto e uma outra cor. Então, mas ali tem demais, né? Eu acho que o filme usa muito isso e usa com propriedade, assim, porque ele tem a intenção de tipo casar a imagem que a gente está vendo com aquela sensação que a cena quer expressar. Então, por exemplo, tem a cena da Batalha de Toulon, acho que, se não me engano, toda ela é feita em vermelho, né? Então, você está na batalha, aquilo é quase que uma situação infernal e o filme está tingido de vermelho. Você tem naquela cena do baile das vítimas é rosa, é magenta. Você tem quando ele está fugindo a cavalo, nessa cena do cavalo é turquesa, porque ele está simulando a noite ali, né? Geralmente à noite eles botam azul ou turquesa, mas tem âmbar, tem magenta, tem vermelha, tem turquesa, tem preto e branco também, né? Então tem uma infinidade de cores aí que ele está usando, às vezes até intercalando na mesma cena. Você tem um pedaço que é azul e outro pedaço que é... Como da Tempestade, por exemplo, né? Ele muda as cores, né? Mas a Tempestade ele tá fazendo a convenção que está num espaço e a Tempestade que está no outro, né? É isso que eu quero dizer. A convenção é de uma cor, a Tempestade é de outra. É de outra, mas eu lembro aquela cena que eu acho muito boa também, que ele entra no espaço da convenção, só que tá tudo vazio. Tá deserto. Ah, sim. E ele começa a imaginar como é que seriam as pessoas a plateia, né? Que participou da convenção. Fantástica. Aquilo ali me remete muito ao filme anterior dele, o Eu Acuso. O Eu Acuso tem essa coisa dos soldados que voltam, os mortos voltam para cobrar os vivos, né? Que é uma crítica anti-guerra do Gans. E ali aquilo me lembra muito o Eu Acuso, né? Os caras que voltam para confrontar os deuses da convenção ali, exatamente. Chama. E você veja de novo como o Gans ele forçava uma barra para tentar colocar o Napoleão dentro daquele universo da Revolução Francesa de todo jeito ali, né? Seja na montagem paralela da Tempestade, seja nessa sequência. Então, todo momento ele quer de todo jeito colocar o Napoleão dentro daquele contexto ali, né? E ele também, ali nessa cena, ele faz isso. O plano do Napoleão em azul, se eu não me engano, e o plano da plateia ou das pessoas, dos fantasmas, entre aspas, que estão interagindo com ele, porque a gente não sabe se é fantasma ou se aquilo está acontecendo na cabeça dele, né? Na verdade, acho que a ideia é que está acontecendo aquilo na cabeça dele. Mas essas pessoas que já estão mortas ali, estão aparecendo de novo para ele, eles estão com uma cor alaranjada, o tinte é laranja, e ele tá em azul, então... Inclusive o próprio Gans, né, que tinha feito ali o papel do Saint-Just. 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 Ele é um dos fantasmas que aparece ali para cobrar uma postura do Napoleão, né, uma atitude. Faz uma ameaça ali. Eu achei aquele óculos do Robespierre bem moderno, cara, pra moderno, né? A figuraça ele quase não fala nada, né? Fica só olhando assim, Patropio. Levanta o óculos, patropias. Levanta o óculos. Eu achei uma figura bem curiosa, né? Ele me lembrou um pouco o F. Como é que é? F. Murray Abraham. O Amadeus, né? Aquela cara meio furada dele assim.
É verdade. Mas olha só, outra coisa que eu notei também que é um pouco diferente dos filmes mudos, os intertítulos. Porque ele tem uma preocupação, e aí talvez uma preocupação que a gente pode até discutir, histórica, né? Se é válido ou não em alguns momentos, que ele bota uma pequena notinha entre parênteses dizendo isso aqui é historical, isso aqui corresponde ao o que a história conta como oficial e tal. Só que muito se questiona que ele dá umas forçadas de barra às vezes, assim. Com certeza. Ele muda um texto, muda um diálogo que um personagem teria dito e bota lá, historical. E mesmo que ele não tivesse mudado, e mesmo que o texto seja aquele mesmo, as imagens não significam que a imagem corresponde à realidade, né? Então, assim, é muito duvidoso, né? Acho que é tudo muito... Eu acho que quando ele coloca historical, ele mais se acusa do que ele se ajuda, né? Ele tá tentando dizer o seguinte, olha, tudo que não é histórico eu inventei, tá? Então eu acho que, eu não sei, pra mim funciona de uma outra forma, eu acho. Mas é interessante que tem alguns momentos que esse intertítulo, ele funciona meio que vamos dizer, um making off, porque ele tem um momento lá que ele fala assim, ó, essas cenas que vocês vão ver agora em Córcega e tal, a cidade natal de Napoleão, nós filmamos em Córcega, as locações reais, os prédios reais. Né? Sim. Inclusive, exatamente, Fred, bem lembrado. Na cena que ele apresenta a casa do Napoleão é gritante, né? Que ele mostra a primeira casa da época de 1927, quando ele foi filmar, né? Já tem a placa. Tem a placa, né? Aqui viveu Napoleão. Depois ele faz uma fusão ali com as flores ali e tal, que cobre o espaço da placa. E aí a gente entende que a gente voltou para a época de Napoleão. Bem curioso isso. Vamos sair um pouquinho só para... Isso aí me lembra o famoso caso do Tora, Tora, Tora. Aquele filme sobre o ataque de Pearl Harbor. Do Richard Fleischer, né? Filmado em 1970. Aí tem um plano, acho que é o início do filme, tem um plano, um sobrevoo de Pearl Harbor, e aí tem um morro onde tem uma cruz, que é um monumento que foi erigido em memória dos mortos de Pearl Harbor, quer dizer, ele aparece no... Entendeu? Nimitz, o anacronismo ali. O anacronismo. Inclusive, a gente estava falando da cidade do Napoleão, na Córcega, quando a equipe de filmagem chegou ali, parece que a cidade ficou maluca, né? Que o pessoal começou a ver um cara vestido de Napoleão andando para cima e para baixo, a população ficou maluca ali, começaram a seguir a filmagem, né? Tiveram que fazer até um cordão de isolamento ali, algumas cenas e tal, e inclusive utilizaram uma parte da população em algumas cenas, principalmente naquela cena em que as pessoas vão até a casa do Napoleão, gritar ali na frente e tal, e ele sai, né? E de novo, né? Aquela coisa da figura messiânica que só olha. Ele não fala nada, ele olha para as pessoas têm medo dele e vão embora, né? Tem a cena em que ele usou, parece que tava tendo uma greve na Renault. Isso! É uma greve, é justamente a cena da Marselhesa, no clube dos Cordeliers, né? Eles deram uma insuflada naquele pessoal lá, toda essa questão trabalhista. Eles precisavam de muita gente para essa sequência, e consta que a produção saía pelas ruas de Paris procurando gente. Eles iam, na Champs-Élysées, onde tinha bastante estudante, convidavam os estudantes para participarem do filme, e eles foram na porta de fábricas também, onde tinha um pessoal ali de braço cruzado parado, e chamaram essa galera para trabalhar no filme ali durante um ou 2 dias ali. É interessante o que a gente falou de várias inovações aí, várias cenas, né, em que ele usa inovação, mas parece que a cena que era mais ousada nesse sentido, acabou ficando de fora, pelo menos nessa versão de 5 horas e meia. Que dizem que era uma cena que ele fez logo quando começa aquela segunda época, né? Que é a época do chamado terror, né? Quando eles começam a guilhotinar um monte de gente. Tinha uma cena ali que era uma cena de execução de alguns combatentes da Batalha de Toulon. E ali parece que a visão da bala, né? Exatamente, o Abel Gance tinha desenvolvido até uma forma de fazer uma subjetiva da bala. Tinha a câmera atirada rápida na direção dos personagens. E quem viu, parece que essa cena existiu em algum momento, né? Não, sim, ela foi perdida. Essa sequência de execução, a Nelly Kaplan conta isso no livro também, que eles têm frames dessa sequência, tem algumas fotos do pessoal enfileirado na frente de um paredão ali, onde foram fuzilados,
mas a sequência em si, a cena toda foi perdida. Não, até onde eu sei, não existe mais. Pois é, isso era esse esforço dele de até se superar, né? Porque ele mesmo no La Rue, ele já tinha trabalhado muito com a montagem, né? Como você falou, até influenciado o pessoal russo, né? Os soviéticos, lá, Eisenstein. Mas ele também tinha um filme que tinha sido lançado em 1924 chamado Kim, na França, dirigido por um cara chamado Alexander Volkov, que tinha tido uma sequência muito bem feita nesse sentido de montagem, né? Com montagem rápida, rítmica, acompanhando a música. E depois, inclusive, ele chama esse Volkov para trabalhar nessa sequência da Batalha de Neve lá, a Guerra de Neve no início do filme. Então ele estava olhando para trás e tentando fazer algo que desse um passo para frente, né? Eu acho que essa foi essa intenção dessa cena aí, que infelizmente foi perdida, né? Sim, certo. Sim. Uma outra cena que é marcante é da morte do assassinato do Mahat, né, na famosa cena da banheira lá, que eu acho que ela abre ali depois do intermission, né? E é um escritor, né, o tal do Antonin Artaud, né? Era um poeta, um escritor que fez aquele papel ali com aquela expressão assustada típica do Mahat. Mas eu estou falando isso porque parece que a figura foi composta do Mahat, a imagem do Mahat ali foi composta a partir de uma pintura, né? Ele tinha essas referências, ele colecionou pilhas e pilhas de referências visuais, o Gans, né? Inclusive um livro, parece que era um livro do Victor Hugo, que era um livro chamado 93, que era sobre o terror lá em 1793, né? E tinham ali as gravuras desse livro, né? E essas gravuras serviram como referência ali para questões visuais, né? Foram uma grande influência, assim como o próprio texto foi influência para o roteiro também, né? Além de toda a questão histórica, os relatos históricos, né? Mas também essa ficcionalização feita pelo Hugo. Essa cena aí que você falou, da morte do Marat, inclusive é uma dessas coisas que ele precisou ser corrigido. O Abel Gance precisou ser corrigido, porque parece que ele botava essa cena para acontecer logo depois, eu acho, daquela cena do terror, mais à frente no tempo, né? E as pessoas explicaram para ele, não, isso na verdade aconteceu antes. Cronologicamente foi antes, né? Cronologicamente tá errado isso aí que você tá pensando e tal. Aí ele mudou a cena de lugar, entendeu? Então assim, ele foi... Acho por isso que a gente não falou o nome Você chegou a citar o nome do título em francês, né? Esse Napoleão vu par Abel Gance, quer dizer Napoleão como visto por Abel Gance, né? Então, é a versão dele, o roteiro dele, que eu imagino que ele foi coletando. Visto por um fã. A visão de um fã. O cara não tem defeitos, é um super-herói desde criança, hein? Eu queria ver as outras 5 partes para ver se pintava. Ele já nasceu como estrategista perfeito, né? Na escola ele já mandava bem ali. Já mandava bem. Não só isso, tem cena ali que, cara, as mulheres olham pra ele e quase rasgam a roupa, assim. Meu Deus, Napoleão. Agora, não tem nenhuma batalha em que ele, pelo visto, não tem nenhuma batalha em que ele vai em vantagem, né? Não tem graça. Ganhar em vantagem numérica de soldado, né? Sempre. Mas isso já tá claro. 30 contra 4.000, né? Na Batalha da Neve ali, né? Na neve é uns 10 entrincheirados ali contra uns 40, sei lá, né? Isso. Já... É sempre a estratégia que ganha, né? Nunca é a quantidade. Tá sempre em desvantagem. Depois em Austerlitz também vai ser a mesma coisa, né? Eles vencem lá com uma quantidade menor. Dizem as fontes históricas. Austerlitz me lembra o filme que não tem nada a ver com o Gans, que é aquele que tem o Rod Steiger no papel do... Waterloo, não é? Não é Waterloo, não? É Waterloo?
O Waterloo, o Rod Steiger faz o... esse que eu vi recentemente. Então é esse, eu confundi as batalhas, desculpa aí, pessoal. Austerlitz com o Waterloo, que eu acho uma baita atuação do Steiger, histriônica. Que é o do Bondarchuk, né? Exatamente, do Bondarchuk. E a gente não falou do Albert Dieudonné. Dieudonné, mais conhecido como Nareba. Ele dá entrevista naquele documentário, tem um documentário bem interessante de Napoleão que está nos extras do DVD que saiu no Brasil, e esse documentário é da década de 60, e eles reencontraram esse ator nos anos 60, depois ele fez alguma coisa, alguns filmes e tal. E ele conta que para ele ganhar esse papel de Napoleão, ele teve que se vestir de Napoleão. Isso, porque ele era meio velho, né? O Abel Gance achava ele meio velho pro papel. E ele assustou um cara, inclusive. Diz uma história aí que, acho que no prédio lá onde vivia o Napoleão, tinha um porteiro ali, um guarda que ficava na frente, e ele foi vestido de Napoleão no prédio, né? E o guarda pensou que era o espírito de Napoleão, alguma coisa estava aparecendo ali, ficou assustado e tal. Mas ele teve que se esforçar para ganhar o papel, ele não era a primeira escolha do Napoleão ali para fazer a escolha do Gans para fazer o Napoleão. Mas tem essa história aí que é uma história engraçada. Mas, assim, eu não sei até que ponto a gente pode falar de uma atuação, né? Eu acho que é uma presença, né? É um cara que imprime um rosto ali, mas eu acho que é muito marcante, né? É muito marcante. É difícil você pensar hoje Napoleão. Quando a gente pensa em Napoleão, eu pelo menos, de todos os outros filmes que eu já vi de Napoleão, eu penso nele, eu não consigo pensar em outro cara. Você não pensa no Marlon Brando, né? Exatamente, você não consegue pensar em outro, né? Tem o Marlon Brando, acho que interpretou Napoleão, não foi? Eu acho que sim. O Pierre Mondi interpretou. Eu acho que o Marlon Brando, sim, eu acho que... O Marlon Brando, acho que tem um filme que é Napoleão e Josefina, um negócio assim. Isso. Eu acho que é com o Marlon Brando. O Oscar Homolka também, não? Não, eu tô confundindo, não foi o Homolka, não, foi o Ian Holm? Não. O Ian Holm interpretou Nas Novas Roupas do Imperador, que é um filme mais recente, muito interessante também, uma comédia. Não, eu confundo. O que eu queria falar, e que eu não tava lembrando o nome, é o Herbert Lom. O Herbert Lom, que é o vilão da Pantera Cor-de-Rosa, né? Herbert Lom, ele tá em qual filme? Aqui, ó, Désiré, O Amor de Napoleão. Isso, que é o Marlon Brando. Isso, exatamente. Então, esse eu não vi, mas ficaria curioso para saber como é que sai o Marlon Brando aí nessa história. O Herbert Lom, ele é do Guerra e Paz, não é? Eu acho que é do Guerra e Paz, justamente. O Guerra e Paz de 56, aquele do King Vidor, né? Exatamente, Herbert Lom faz o Fantasma da Ópera também, né? Isso, exatamente. Versão que não é de 1925, década de 40. Agora, para o Dieudonné, né, eu diria que é um daqueles casos que dá para dizer, por exemplo, o da Paixão de Joana d'Arc, né? Aquele ator ou atriz que fica vinculado a um único papel, né? Não é um ator, não é uma atriz. É a Joana d'Arc, eu esqueci o nome dela agora, me ajuda aí. A Falconetti. A Falconetti. Maria Falconetti. Ela não é uma atriz, ela é Joana d'Arc. E assim, ele não é um ator. Que outro papel ele fez? Alguém viu algum outro filme com ele? Eu não lembro do filme eu pelo menos pesquisei. Não. Então, ele é o Napoleão. Ele virou o Napoleão, não tem jeito. Ô Fred, acho que é interessante a gente falar um pouquinho da questão do tríptico também, né? Sim, vamos falar para terminar, já que são os 20 minutos finais do filme, né? Eu acho sensacional aquela ideia ali, cara. Moderníssima. É moderno demais, né? Porque não só ele tá antecipando justamente a questão que você falou do CinemaScope, que viria com força total quase 30 anos depois, né? No Manto Sagrado, 1953, como ele tá usando esse formato widescreen para trazer uma nova ideia, né, que ele chamava de polivisão. Inclusive, ele achava que ele estava revolucionando o cinema ali, que outros diretores iriam usar depois disso aí. É como se fosse um split screen, né, na verdade. Na verdade ele está antecipando também esse split screen que a gente vê em tudo quanto é vídeo de youtubers aí da vida também, nessa fragmentação da imagem. Porque ali ele está, muitas vezes, mostrando coisas, tempos e lugares diferentes naquela tela tripla ali, né? Porque nada mais... O que ele tá fazendo ali, né? Ele tá filmando, ele tá ligando 3 câmeras ao mesmo tempo. Ele tem um alinhamento das câmeras ali. Isso, ele tem um sistema que ele consegue acionar as 3 ao mesmo tempo, né? Isso. Só que o engraçado é isso, né? Porque antigamente eu imaginava
que ele colocava as câmeras ao lado, e na verdade não é uma em cima da outra. Uma em cima né? da outra, uma um pouquinho para a esquerda, com a lente um pouquinho para a esquerda, uma no centro e a outra lente um pouquinho na direita. Você vê até que essa interseção às vezes não fica perfeita, né? Você vê um cavalo passando entre uma tela e outra. E ele diminui um pouco a altura dele na próxima, né? Ele também. E você vê que quebrada. tem efeito paralaxe, que eles chamam, né? É. Mas parece que ali, ali também você tem uma interseção, não é perfeito. O cavalo entra uma tela para outra e meio que repete, né, na segunda tela. Você percebe, nesse sistema, você consegue perfeitamente ver a divisão entre uma tela e outra. Você vê a linha ali. Você consegue, claro, algum efeito de tamanho, de estender o tamanho da coisa toda, mas claro que você vê essa linha. Esse sistema de 3 lentes ao mesmo tempo, captando imagens, ele é basicamente o mesmo sistema que depois vai virar o Cinerama. Sim. Né? O Cinerama, nos Estados Unidos, nos anos 50, e o que ele vai fazer? Ele vai buscar grandes imagens, os chamados, né, os cinemas de Cinerama, onde a pessoa vai assistir basicamente documentários. Tem poucos filmes feitos em Cinerama. Eu já vi isso aí, sabia? Você já viu o cinema? Eu já vi no... Assim, como você falou, né? Eu já vi no parque de diversão da Disney. No parque de diversão, exatamente. Isso, era uma exibição. Tinha uma tenda ali que você tinha uma exibição. Isso, você via aquilo que era quase 180 graus. Exatamente. A tela era arredondada, justamente para dar essa ideia de engolfar o espectador. E é importante lembrar que o Cinerama não é o CinemaScope, né? É outra coisa. É outra coisa. É outro sistema. O Cinerama, o detentor da ideia, da patente do Cinerama, eu não me lembro o nome dele, eu assisti um documentário sobre o Cinerama, que inclusive está nos extras daquele filme A Conquista do Oeste, do Ford, que o Ford é um dos diretores, e esse filme foi feito em Cinerama, e é uma dificuldade, né, porque praticamente o filme todo só tem passagens externas, né? Você não tem muita passagem interna dentro de ambiente, assim, porque ele esticava, ele ampliava muito o campo de imagem, né? Então era uma dificuldade. Mas enfim, esse alargamento da tela que o Cinerama proporcionava, e a mesma ideia de ter 3 câmeras sincronizadas, captando, isso já estava no Napoleão, cara. O Gans já estava pensando isso lá em 1925. E você sabe que eu li que logo depois do Napoleão, teve um inventor que ele fez uma lente que conseguia fazer justamente esse formato widescreen. Só que ele teria sido sabotado por pessoas lá influentes da indústria porque viam aquilo ali um problema para as salas de exibição, né? Não se enquadrava, né? Porque eu fico imaginando também o próprio Napoleão, né? Como é que você exibia o Napoleão? Você tinha que ter um cinema com uma tela tripla, e não só isso, você tinha que ter 3 projetores sincronizados, passando as imagens ao mesmo tempo, para atingir aquele efeito. Até porque, isso talvez explica também, Fred, porque algumas sessões não tinham tríptico, né? Você pega algumas sessões da época, essas que eu citei, por exemplo, a de 27 tinha, mas aquelas sessões que ocorreram depois, no mesmo ano, não tinha mais o tríptico. Quer dizer, eu acho que eles tiveram que adaptar para a realidade da sala. E aí eu acho que você perde muito daquele final, porque a intenção dele ali foi fazer um final que ele achava que ia ser grandioso, né, para concluir o filme. E ali ele tinha uma ideia de que essa tela tripla ele poderia inclusive trabalhar com o que ele chamava de 3 partes, né? Uma parte física, uma parte mental e uma parte emocional do que o Napoleão está sentindo ali em alguns momentos nas imagens que ele está mostrando, né? São 1000, né? Os usos é de acordo com o freguês, mas que a técnica tá ali, né? Inclusive, claro, era quase óbvio que ia terminar colorindo uma de cada cor da bandeira, né? Isso eu achei uma sacada legal também. Mas tem momentos ali que ele tá mostrando, por exemplo, Napoleão no centro da imagem, aí você tem a batalha passando no lado esquerdo e você tem a Josephine aparecendo, né? Como se fosse a lembrança dele no lado direito. Tem momentos ali que ele parece que ele está fazendo passado, futuro e presente. Isso, exatamente. Tem aquela cena que ele mostra o globo terrestre girando ali, como se já é o futuro do Napoleão, é a conquista do mundo, do planeta, né, cara? Tem os mapas na direita. Aquela cena ali, eu acho que o Chaplin deu uma
Aquela outra cena que ele beija o Globo também é fantástica. Então, do beijar o Globo, o grande ditador ali. Tem várias coisas ali que eu lembrei, por exemplo, a Batalha de Toulon, na chuva, daquele jeito. Eu lembrei dos Sete Samurais. Exato, exatamente. A de Toulon, só já que você falou dela, tem aquela cena que eu acho bem bacana do... Fica os flocos de neve, de gelo ali, tocando o tambor sozinho, né? Isso. Nossa, é verdade, tem essa, é verdade. A própria natureza ajuda o cara, é incrível, isso, né? O cara é um deus do Olimpo. O cara é o deus. E você veja que tem um momento, inclusive, até foi legal que vocês falaram isso, eu lembrei. Aquele momento que ele tá cavalgando pela Córcega, lá quando ele volta para casa, começam a fazer o Gans faz ali uma fusão do Napoleão, do homem, com a própria. com o terreno, com a montanha. Quer dizer, o cara é a natureza, o cara é o espaço, o cara é onipresente, né? Mas outras coisas que me lembraram outros filmes, por exemplo, aquela imagem quando aparece os 4 que eles chamavam de deuses da Revolução, né? O Robespierre, o Sanju, o Marat lá aquele Danton. E o Danton, quando eles aparecem juntos, os 4 em linha como fantasmas, aquilo me lembrou o final do Retorno de Jedi, cara. Entendeu? Olha só. Que aparece lá o Sim. O Obi-Wan, aparece o Darth Vader, os espectros, né? Falando com o Luke Skywalker, quer dizer. É verdade. Eu acho que tem influência aí pra dar com pau a partir desse filme. Não, sem dúvida. O filme foi muito, muito influente, tudo que veio depois, eu acho que não tenha dúvida. Mesmo que o Gans já tivesse trabalhado com muitas inovações na roda, no Eu Acuso, eu acho que o que ele faz no Napoleão ainda é um passo adiante. Eu gosto desses filmes anteriores, mas eu acho que o Napoleão ali, ele chega no máximo da sua loucura, da sua megalomania. É quase um filme que acho que hoje dificilmente alguém embarcaria de uma loucura dessa, assim. Acho que... Não conseguiria fazer. Não conseguiria fazer, é uma loucura. E o mais irônico, vamos dizer assim, eu acho que já falei isso em alguns outros episódios, é que em 27, 28, 29, ali, dependendo do país, você pega os filmes desse período, você vê como a linguagem estava desenvolvida, como os caras usavam dessas técnicas e dessas inovações para poder expressar uma série de sentimentos, ideias e tal. E justamente em 1927 vem quem? Cinema falado. O cantor de jazz vem a Warner e aí faz aquele rebuliço no... E aí vem o que o Pasolini chama de cinema de prosa, né? E aí acho que muita coisa muda. E aí a câmera livre dos grilhões, né? Aquela unchained camera que eles chamavam, aquilo começa a ficar preso justamente por conta do som, né? Você tinha que botar a câmera dentro de uma cabine por conta do som, porque fazia muito barulho. Dá uma discussão enorme essa questão, porque há quem diz que o som ele era inevitável, que ele veio como um complemento, o próprio Bazin vai defender um pouco essa ideia, mas há quem considere que o cinema sonoro ele representa uma regressão enorme no sentido da linguagem, né? Porque o que estava acontecendo realmente nos anos 20, na França, na Alemanha, na União Soviética, até nos Estados Unidos, se a gente for ver os filmes do King Vidor, se a gente for ver os filmes do Frank Borzage. Inglaterra também, né? Se for ver Uma Casa em Dartmoor, o The Lodger do Hitchcock, é de 27 também. Do The Lodger, o que o cinema mudo estava fazendo nessa época é algo assim... eu acho que na história do cinema a gente só pode comparar essa radicalidade, essa transformação com os anos 60. Não dá para comparar com outro momento, porque é algo único mesmo. Eu acho que um pouco dá para também comparar com esse momento atual da era digital e tudo mais, no sentido quanto que a coisa acaba ficando muito nivelada pela tecnologia e o trabalho do verdadeiro artesão, né, do verdadeiro criador, acaba se perdendo. Né? E um grande exemplo isso tudo que a gente está falando agora do quanto que nem sempre o mais moderno é melhor. Não necessariamente o mais moderno é melhor. Parece que a humanidade se acostumou a ter sempre essa visão, né? O novo é melhor do que o velho.
Pode ser, mas pode não ser também. Mas, Alexandre, nesse caso eu acho que é irônico, porque o moderno, no campo da arte, ele não é o mais moderno. O Napoleão é um filme muito mais moderno, em 27, do que outros filmes que foram feitos logo depois, que eram filmes engessados. Fica gritante que não é. Você veja que assim. é curioso isso, porque alguns cineastas se adaptaram ao som muito bem. No aspecto, por exemplo, do Jean Renoir, parece que o Jean Renoir nasceu para fazer um filme falado. Ele tem grandes filmes mudos também, como o Nana. Ele se adaptou bem ao falado. Nos Estados Unidos, o Ruben Mamoulian vai usar o som bem. O próprio Hitchcock se adaptou. O Howard Hawks vai fazer o Scarface também. Mas o Gans é um caso curioso. Eu não vi todos os filmes da filmografia do Gans, mas, por exemplo, depois do Napoleão, ele vai fazer um filme em 1931, que é o filme O Fim do Mundo. O Fim do Mundo, esse eu vi. Eu já vi esse filme. Não gosto muito, não. E, cara, e você percebe ali... Eu também não acho um grande filme, não. Eu acho um filme bem mediano. Mas você percebe no Fim do Mundo, claramente, que é um cara que não tá conseguindo lidar com o som, cara. Ele não tá conseguindo. Ele tá, em muitos momentos, ainda fazendo cinema mudo. Ele não tá conseguindo fazer o falado ali. O próprio Chaplin, né, resiste o máximo que consegue até usar o som, né? Até o vagabundo falar, né? E depois você vai ver aí em um extremo aí, né? Por exemplo, esse foi outro filme que ele fez sobre o Napoleão, Como o Sangue Escreve a História, o Austerlitz, de 1960. Ali ele já tá em um ponto quase teatral, sabe? É um filme todo de estúdio, é um filme cafona, é um filme envelhecido. Você imaginar que um cara em 60, ele fez um filme ultrapassado, e que esse mesmo cara, em 27, ele fez um filme muito mais moderno, muito mais poderoso no sentido de contar uma história por imagens, do que aquela coisa cafona, teatralizada que ele estava fazendo nos anos 60. Então, assim, às vezes não dá para você entender, né, ou dá, né, como que o cara tem uma dificuldade de lidar com, ou de se adaptar a diferentes realidades, né. Eu acho que o Gans dos anos 20, lá dos anos 10 também, aquele é o Abel Gans que eu acho que a gente vai lembrar, né, não aquilo que ele fez depois, pelo menos para mim. Não, com certeza. Ficaremos com Napoleão na memória, viu, seu Abel Gans? Vamos esquecer o que você fez depois, certo? Certo. Mas acho que tá beleza, hein, senhores? Falamos bastante coisa. Eu acho que tá aqui, que eu me lembre, não lembro se tem alguma outra coisa que acho que vale a pena comentar, mas eu acho que o assunto Napoleão, Revolução Francesa, tem muita coisa no cinema aí, né? Muito filme foi feito sobre o assunto, muita coisa foi adaptada, mas acho que quando a gente fala em Napoleão propriamente, é difícil algum filme superar, pelo menos na memória, o que foi feito nesse filme aqui. Provavelmente não vai, né? Tinha o projeto do Kubrick, né? Poxa, eu ia comentar justamente isso. Não foi pra frente. O Kubrick era um crítico do filme do Gans, ele dizia que tecnicamente o filme é brilhante, mas em termos de história e interpretação é muito cru. Ele não gostava dessa parte. E ele admirava, o Kubrick admirava o Napoleão porque era duas coisas, né? Além de ser um grande estrategista, Napoleão, ele gostava de xadrez, né? Ele jogava xadrez, que era uma das paixões do Kubrick também. Aí. O que daria esse filme aí, hein? Que daria. Eu vou roubar a sua dama. Lembra dessa fala do Napoleão no filme? Quando jogando xadrez lá com o marido da... E claro que ele ganha, óbvio que ele ganha o jogo, né? Ele não podia perder. Ainda bem que eles traduziram assim, né? Eu vou roubar, né? Porque no jogo de tabuleiro podia ser outra tradução, né? Pois é. Exatamente. Eles pensaram bem. Tá certo então, senhores. Muito bom, muito bom. Valeu, Rafael, aí pela tua presença. Meu cara, eu que agradeço mais essa participação. Acho que estar aqui com vocês conversando sobre cinema é sempre muito bom, muito produtivo. Eu trago alguma coisa de conteúdo, mas eu sempre aprendo muito com vocês. Eu sempre saio daqui aprendendo bastante coisa também, porque realmente acho que às vezes a gente brinca entre nós, né, aqui do podcast, a gente fala, a gente tá pregando no deserto, né? Mas acho que tem gente nesse deserto ainda, e eu me considero parte dele, eu acho que eu tô ali aprendendo também. Todos nós. Então queria agradecer a vocês, queria agradecer muito mais um podcast gravado aí, e tenho certeza que em breve gravaremos muitos outros. Beleza. Prazer, Rafael. Inclusive, já anunciamos aqui, esse ano o Rafael vai para mais uma empreitada aí de filmografia com a gente. Vamos lá. No segundo semestre nós vamos falar do William Wyler, percorrer toda a obra dele, toda
Todo entre aspas. Entre aspas, né? Também não vamos exagerar, né? Porque ele tem um período mudo lá com muito filme, né? Mas ali depois do Dodsworth, do Infâmia, a gente vai percorrer um pouquinho tudo, né? E estão três episódios previstos, segundo semestre. Isso aí. Temos mais Rafael aí na área. Promete. Mas o próximo a gente vai falar do Sidney Lumet, num episódio só, né? E também promete ser um baita episódio. Então, valeu Rafael, valeu Alexandre, valeu Nicolas. Valeu. Certo? Sem o qual esse podcast não aconteceria da forma que aconteceu. O meu sobrinho, ele tá falando do meu sobrinho que me emprestou o microfone, porque eu tô fora da minha sede, vamos dizer assim, e não trouxe o meu microfone. E aí eu tava com problemas aí. Fui salvo faltando meia hora aí, consegui o microfone emprestado. Que bom, que bacana. Valeu, Alexandre. Abraço, Fred. Gente, um abraço para vocês. Abraço.